Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu vou continuar abordando o tema em Unity e Intellium. Esta videoaula ela é a parte 2 de uma sequência de vídeos que eu estou gravando sobre a integração entre o Unity e Intellium. Beleza? Pessoal, na videoaula passada eu mostrei como é possível conectar um script implementado em C# em um projeto em Unity com uma rede da plataforma Intellium, a rede Hopsten, e como é possível obter o número do último bloco de uma blockchain. Então a videoaula passada foi uma videoaula que teve como objetivo apresentar as bases relacionadas à integração entre Unity e Intellium. E nessa videoaula eu irei especialmente mostrar como é possível que o script implementado em C# de um projeto em Unity ele possa obter dados ou buscar dados armazenados em uma blockchain. Beleza? Em uma blockchain que faz parte da plataforma Intellium. Pessoal, eu pretendo seguir este roteiro, onde inicialmente eu irei apresentar uma breve introdução. Depois eu vou falar um pouco sobre a biblioteca Netérium. Na sequência, vou falar sobre o serviço Infura, que são tópicos que eu já falei na videoaula passada, mas vale a pena relembrar. Vou falar especialmente a respeito de um plugin de suporte a Solidity para o VS Code. Vou ensinar como importar a biblioteca Netérium para um projeto em Unity e vou mostrar exatamente um exemplo de um código de um script C# implementado em um projeto em Unity, que ele busca dados armazenados em uma blockchain por meio de chamadas à função implementada no contrato inteligente. Beleza? Então vamos lá para a introdução. Conforme eu já falei, este vídeo ele tem como objetivo principal ensinar como implementar um script em C# de um projeto em Unity que ele obtém dados armazenados em uma blockchain por meio de um contrato inteligente desenvolvido para a plataforma Intellium. Beleza? E aí, esse contrato inteligente ele foi desenvolvido para viabilizar o armazenamento de dados. Os dados consistem no nome e no score de um jogador. Então esse contrato inteligente ele vai servir para gerenciar uma espécie de ranking de pontuações. Então por meio dele é possível armazenar os registros das pontuações dos jogadores e obter esses registros, acessar esses dados. Beleza? O Netérium é uma biblioteca de suporte à integração entre .NET e a plataforma Intellium. O Netérium ele ocupa um papel bem similar à biblioteca ELB3JS, que eu já falei sobre ela em videoaulas passadas, e ela normalmente ela é utilizada para viabilizar que um front-end web possa estabelecer uma conexão com uma rede da plataforma Intellium e por meio dessa conexão instanciar um contrato inteligente que está hospedado em um determinado nó da plataforma Intellium e desta forma invocar os métodos deste contrato inteligente. Ok?
Então, a biblioteca Neterio, de forma similar à biblioteca ELB3GS, visa simplificar a interação com os nós de uma rede da plataforma Ethereum. Beleza? Recomendo fortemente acessar o site da biblioteca Neterio para obter mais informações e aprender mais sobre essa biblioteca. Na sequência, eu vou falar novamente sobre o Infura. O Infura é um serviço que ele fornece APIs e ferramentas para o desenvolvedor, visando a implementação de operações que suportam o acesso rápido às redes da plataforma Ethereum. Ele também é um provedor de acesso às redes da plataforma Ethereum, assim como o MetaMask. E para trabalhar com o Infura é muito simples, basta acessar o site do Infura, criar uma conta e, por meio dessa conta, criar um projeto. Conforme é possível observar nesta tela, que mostra detalhes de um projeto que se chama Neterio. E basicamente, por meio desse projeto, é possível nós criarmos endpoints que vão permitir que o script C# implementado no projeto em Unity possa estabelecer uma conexão com uma rede da plataforma Ethereum. Nesse caso, estabelecer uma conexão com a rede Hopstein, observem aqui. Mas é possível também criar endpoints para outras redes da plataforma Ethereum, como Mainnet, como Rickbay, beleza? Então, uma vez que o projeto é criado, endpoints são gerados e a gente vai usar mais para frente endpoints, ou a URL correspondente, no script C# de um projeto em Unity, beleza? Eu vou falar agora a respeito de um recurso ou ferramenta muito importante para o desenvolvimento desta implementação, que é o plugin Solidity para o VS Code. Pessoal, nas minhas videoaulas passadas eu venho desenvolvendo contratos inteligentes usando o RemixDE, que é aquele ambiente online de desenvolvimento de contratos inteligentes. Mas, pessoal, existe um plugin Solidity ou uma extensão para o VS Code, certo? De modo a viabilizar um suporte a Solidity para o VS Code. Eu recomendo fortemente que vocês instalem esse plugin. E aí tem um detalhe importante. Além de oferecer suporte ao desenvolvimento de contratos inteligentes no VS Code, usando a linguagem Solidity, esse plugin ele tem um recurso especial que nós vamos usar nessa implementação. Esse recurso ele faz o seguinte: dado como entrada o código de um contrato inteligente, a partir desse código, esse plugin ele gera um namespace, ou seja, uma biblioteca que contém classes que foram geradas automaticamente, baseadas no código-fonte do contrato inteligente. E aí, esse namespace, ou biblioteca, vai ser usado justamente pelo script C# implementado em um projeto em Unity, para que por meio desse namespace, ou biblioteca, esse script ele consiga conversar ou invocar ou chamar as funções implementadas no contrato inteligente que está implantado em uma determinada rede da plataforma Ethereum, que no nosso caso é a rede Hopstein. Beleza, pessoal? Deu para entender? Se nós não usarmos esse plugin para gerar automaticamente esse namespace, que é um código wrapper, ou seja, wrapper por quê? Porque ele envolve as chamadas de funções ou métodos do contrato inteligente, criando uma abstração de alto nível que será usado pelo script. Então, se não tivesse esse plugin, a gente ia ter que implementar na mão esse namespace. Isso daria bastante trabalho, ok? Mais para frente eu vou mostrar como esse plugin ele pode ser usado para gerar esse namespace, esse código wrapper.
Eu vou mostrar agora, também já havia mostrado na videoaula passada, como importar ou como incorporar a biblioteca Neterio em um projeto em Unity. É bem simples, pessoal. Primeiro, o que vocês vão fazer é baixar um arquivo, que é o arquivo net 461 DLLs out.zip, que é um arquivo zipado que ele contém a biblioteca Neterio. Esse arquivo eu disponibilizei no meu repositório Neterio, na minha página, no meu perfil lá no GitHub. Mas é possível também obter esse arquivo baixado do repositório da própria biblioteca Neterio. Então tem essas duas opções aqui. Ok? Então vocês vão baixar o arquivo e vocês vão descompactar. E vai ser gerada uma pasta que contém a biblioteca. E aí na sequência eu recomendo que vocês renomeiem a pasta, né, a pasta net 461 DLLs IoT para plugins. Poderia ser um outro nome. Eu recomendo plugins. E aí vocês vão arrastar essa pasta para um projeto Unity em assets, conforme vocês estão vendo aqui nessa figura. Beleza? Basicamente é isso, pessoal. Para importar a biblioteca Neterio para um projeto em Unity. E uma vez que essa pasta ela foi copiada, vamos dizer assim, para o asset do projeto Unity, a biblioteca poderá ser usada pelo script C# que deverá ser implementado. Beleza? Ok, a partir deste ponto, eu vou ensinar como desenvolver o script C# do projeto em Unity, que vai viabilizar que um jogo em Unity, por exemplo, ele possa obter dados armazenados na blockchain. Que no nosso caso, esses dados consistem num registro correspondente à pontuação ou score de um determinado jogador. Beleza? Então, esse script ele vai recuperar o nome do jogador e o score dele. Mas para isso, primeiro é necessário a criação de um contrato inteligente que vai ser usado para viabilizar, por meio de funções, o armazenamento da pontuação de um determinado jogador e o acesso a essa pontuação, a esse registro. Beleza? Então o que vocês estão vendo aqui é um fragmento de um contrato inteligente chamado Leaderboard implementado no RemixDE. Beleza? Eu vou disponibilizar o código-fonte desse contrato inteligente nas descrições deste vídeo para que vocês possam baixar, estudar e testar. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o código, vão copiar o código para o RemixDE, né? Vão criar lá um arquivo no RemixDE chamado leaderboard.sol, vão colar o código e vão compilar o código, beleza? Vocês vão compilar o código para ser gerado o bytecode correspondente. Ok? Beleza. Na sequência, uma vez que o código foi compilado, o contrato inteligente foi compilado, o próximo passo é fazer o deploy desse contrato inteligente para uma determinada rede da plataforma Ethereum. Eu recomendo que o deploy seja feito para a rede Hopsten. Para isso, o RemixDE ele deverá estar conectado à rede Hopsten por meio do MetaMask, beleza? E aí vocês vão selecionar aqui essa opção Environment Injector Web para que o RemixDE ele possa usar a conexão que o MetaMask está promovendo, né, fornecendo com a rede Hopsten através de uma determinada conta. Então aqui é possível observar o resto dessa conta de acesso à rede, né, que está sendo usada pelo RemixIDE. E aí, para fazer o deploy, basta clicar aqui no botão, né, no botão deploy, que o deploy será feito para a rede, né, para a rede Hopsten da plataforma Ethereum. Beleza? Lembrando que para poder fazer esse deploy é necessário que você tenha Ether
na sua carteira. Etherfake, eu já ensinei como obter Etherfake usando um faucet. Então vocês vão precisar obter Etherface usando um faucet para a plataforma Hosting, beleza? Para obter Ether, porque para fazer o deploy será cobrado gas, né? Taxas de gas. Então tem que ter Ether na carteira. E aí, uma vez que o deploy foi feito, vai ser gerado o hash, ou seja, o endereço, né, do contrato inteligente. Beleza? Na sequência, uma vez que o deploy foi feito, qual é o próximo passo? É testar, né? Testar o contrato inteligente, especialmente testar a função add scoring. Tá vendo aqui, ó, add scoring. Testar de que forma? Chamar essa função para que ela possa armazenar na blockchain um registro correspondente a uma partida de um jogador, né? Então, para testar, basta clicar aqui nessa setinha, onde é exibida o hash do contrato inteligente, que vai ser aberta aqui uma região, onde essa região ela contém alguns formulários, cada formulário associado a uma função do contrato inteligente, que permite que o usuário ele possa fornecer dados para uma determinada função e executar essa função. Conforme vocês estão vendo aqui, eu selecionei justamente o formulário correspondente à função add_score, onde eu forneci aqui o nome do usuário, digitei TERT, e o score 120. E quando eu clico aqui no botão Transact, uma transação vai ser disparada. E aí, ao ser executada essa transação, esses dados correspondentes a uma partida de um jogador serão armazenados na blockchain. Beleza? Para realmente verificar se esses dados foram armazenados, vocês vão testar uma outra função do contrato inteligente, que é essa daqui, ó, Leaderboard. O Leaderboard corresponde exatamente a um map, estão vendo aqui, ó, um map público, que é a estrutura de armazenamento usada, né, para armazenar os registros correspondentes às partidas de um jogador. Então, o map é uma estrutura baseada em par chave-valor, onde uma determinada chave está associada a um determinado valor, que nesse caso o valor corresponde a um struct, certo? Que permitirá armazenar o nome do jogador e o score dele. Beleza? E aí, como eu falei, existe um valor numérico associado, uma espécie de índice associada, né, ao valor, que nesse caso é o struct, que vai permitir que seja possível retornar o registro correspondente ao índice. Então, aqui, ó, no Leaderboard, que é o map, observe que eu digitei aqui 6 como índice, né? Esse índice está associado a um determinado registro correspondente a uma determinada partida. Beleza? Então, eu recomendo que vocês, quando vocês forem testar pela primeira vez, que vocês digitem 0, né, que 0 corresponde ao primeiro registro, e aí vocês vão notar que será exibido aqui o registro correspondente, ou seja, o nome do jogador e a sua pontuação. Beleza? Então, dessa forma é possível testar o contrato inteligente e armazenar, né, um determinado registro inicialmente. Ok? Ok. A partir de agora eu vou mostrar como é possível criar o namespace que eu tinha comentado antes por meio do plugin Solidity para o VS Code. Estão lembrados disso? Então, esse plugin, ou extensão, ele vai permitir que, a partir do código-fonte de um contrato inteligente no VS Code, seja possível gerar um namespace, ou seja, esse código wrapper que eu já comentei a respeito. Para isso é muito simples, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o código-fonte do contrato inteligente e no menu que vai ser aberto, selecionar a opção Solidity Compile e Code Generate C# Contract Definition, que é essa opção aqui. E aí o resultado será a geração do namespace. Observem aqui, ó, namespace, né? Aqui é possível observar algumas classes que fazem parte desse namespace, ressaltando que cada classe corresponde
ao contrato inteligente. Beleza? E aí, esse código ele é armazenado em um arquivo. Normalmente o nome desse arquivo é o nome do contrato inteligente mais definition. Então observem aqui que foi gerado na minha implementação um arquivo chamado leaderboard, que é o nome do contrato inteligente, definition, ou seja, definição, né, do contrato inteligente, chamado leaderboard, cujo código é esse código aqui, beleza? E esse arquivo ele vai ser gerado na pasta contract definition, beleza? Que é uma pasta que vai ficar localizada dentro da pasta contract underline name. Esse path ele fica localizado normalmente no diretório raiz do projeto do Visual Code. Depois eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, esse código aqui, esse namespace, essa biblioteca, ela vai ser usada pelo nosso script C# do projeto Unity, para que por meio dela, observem que ela tem como base aqui a biblioteca Ethereum, seja possível estabelecer, né, uma conexão com a plataforma Ethereum, especialmente com a rede Hopstan, e chamar as funções implementadas no contrato inteligente que está hospedado na rede Hopstan. Beleza? Então aqui é o namespace, o código URL, como eu já falei. E aí, uma vez que a gente criou, né, a definição do contrato inteligente, o namespace, qual o próximo passo? Justamente criar o script C# do nosso projeto Unity. Beleza? Então, para fim de demonstração, vocês vão criar um script C# no main camera, exatamente aqui nesse cara, e o nome desse script vai ser o nome do contrato inteligente, leaderboard. O resultado vai ser, né, um script, aquele script padrão que vem com aquelas duas funções, a função start e a função update, né, que você já conhece. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir esse script no editor de código e vocês vão alterar o código por esse código que vocês estão vendo aqui. Esse código eu também vou disponibilizar o código fonte aqui nas descrições para que vocês possam baixar e experimentar. Então, basicamente, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui um código de um script C# que ele vai, observem aqui, ó, ele vai usar o namespace que a gente gerou anteriormente e vai usar também alguns pacotes que fazem parte da biblioteca Ethereum para que o script C# ele possa buscar dados armazenados na blockchain, que no nosso caso, repito, corresponde ao nome e à pontuação de um determinado jogador. Beleza? Então, esse script ele é bem simples, ele tem apenas duas funções, a função start e essa função aqui, que se chama fetch high scoring, ou seja, buscar pontuações altas, seria mais ou menos essa tradução. E aí eu vou começar explicando a partir desta função. Depois eu explico a função start. Então, basicamente, essa função, quando ela for chamada, o que ela vai fazer? Observem aqui, ó. Ela vai estabelecer uma conexão com a rede Hopstan da plataforma Ethereum através do Infura. Observem aqui, ó, o endpoints que a gente criou lá no início da aula, que eu mostrei como criar um serviço Infura, né, por meio de um projeto, um Infura, que ele gera um endpoints. Então está aqui o endpoints, ó, que eu mostrei. Estou armazenando aqui nessa variável URL o endpoints. Nessa outra variável aqui, contract address, eu estou armazenando o hash, ou seja, o endereço do contrato inteligente. Quando eu fiz o deploy do contrato inteligente por meio do RemixDR, vocês devem lembrar, né, que foi gerado um hash. Então eu copio aquele hash, né, e colo aqui, né, na variável contract address, beleza? Bom, na sequência, através dessa variável aqui, ó, leaderboard index, eu vou armazenar nela um determinado valor numérico, que nesse exemplo aqui é 1. O que é isso aqui? Esse 1, né, ele corresponde a um índice lá do map. Então, lembrando que eu falei que o map é a estrutura que foi usada
para armazenar a pontuação, o nome, né, e a pontuação de um determinado jogador através de uma estrutura chamada user, estão lembrados disso? E que associada ela tem um valor numérico, um índice, né? Então o map, como ele é baseado no conceito chave valor, né, par chave valor, através da chave, né, que é o índice, é possível recuperar o valor, que no nosso caso é o nome e o score de um determinado jogador, de uma determinada partida. Então esse 1 aqui eu estou guardando nessa variável para dizer o seguinte, ó, eu quero recuperar o registro correspondente ao jogador 1, a partida 1, por exemplo. Beleza? E aí essa variável ela vai ser usada posteriormente, durante a consulta, durante a busca de dados armazenados na blockchain. E essa busca, essa consulta, para que ela possa ser executada, vai ser necessário primeiro criar uma consulta, beleza? Uma query. Para criar essa query, a gente vai usar essa classe aqui, ó, Query Unit Request, que é uma das classes que pertence à biblioteca Netério, para viabilizar que seja possível realizar a consulta, né? E aí essa classe, através do método construtor dela, a gente passa esses dois parâmetros aqui. O primeiro é justamente a URL, a variável URL, que está apontando para a rede Hopster, ou seja, para viabilizar que seja possível preparar uma query que vai ser executada em um determinado contrato que está armazenado, que está rodando, né, que está implantado em uma determinada rede da plataforma Ethereum, que no caso é Hopster. E para saber qual é o contrato, a gente precisa passar o hash do contrato. Beleza? E aí, consequentemente, vai ser gerado um objeto que vai ser guardado aqui na variável request query, que corresponde a esse objeto que vai ser usado para realizar a consulta, a busca. Lembrando que aqui no método construtor, né, além, né, desses dois parâmetros aqui, observem, né, que ele está associado aqui, ó, ele está referenciando aqui duas funções, né, chamando duas funções que foram geradas pelo plugin Solidity, né? São funções que fazem parte do namespace e que elas são usadas para definir quais são as operações que deverão ser realizadas, né? Beleza? Então, aqui, observe aqui, ó, Leaderboard Function, Leaderboard Output DTO Base, né? Então aqui são funções que fazem parte lá do código Wrapper, que esse objeto ele precisa são funções de callback que ele precisa para criar esse objeto que vai definir a consulta. E aí ele vai ser usado na próxima linha, observem aqui, ó, Query Request, através do método query, a consulta ou a query efetivamente ela será realizada. Então o método query que vai realizar a consulta, observe, ó, ele vai, para ele poder realizar a consulta, ele vai receber, observem aqui, ó, com um dos parâmetros, o Leaderboard Index, que é justamente aquela variável que está especificando qual é o índice correspondente ao registro que eu quero obter, né? E o endereço do contrato inteligente, onde será realizada a consulta, beleza? E observem aqui, ó, Leaderboard Function, ou seja, aqui está sendo chamado, né, um método construtor lá do namespace da classe, como eu já falei, que define uma operação que vai permitir que seja possível realizar essa consulta. E aí o resultado dessa consulta será retornado através, observem aqui, ó, do result, né? Query request.result. Então esse cara aqui, o result, ele traz o resultado, ele vai trazer
Nesse caso específico, observem aqui, ó, o nome do usuário, ou o apelido do usuário, do jogador. E aí eu guardo o nome num objeto, né, num componente do tipo text, porque eu quero mostrar numa interface o nome do jogador. A mesma coisa para obter o score, né? Então observe aqui, query request.result.score, o score ele traz a pontuação, e aí eu uso o toString para converter para string e guardo aqui no componente pontos o score do jogador. Observe que usuário e pontos eles se referem a dois objetos game que eu adicionei no meu projeto em Unity. São dois objetos do tipo text, beleza? Então aqui eu estou obtendo a referência de cada um desses objetos e estou guardando nas suas variáveis correspondentes do tipo text. Então eu vou usar esses dois objetos para printar na tela, como eu já falei, o nome e o score do jogador. O nome e o score recuperados por meio da query. Beleza? E aí o resultado vai ser esse aqui, ó. Ao executar o script, observe que está sendo exibido aqui na tela de game o nome e a pontuação de um determinado jogador. Ressaltando que esses dados eles foram obtidos lá da blockchain, né? Dados que estão armazenados na blockchain. Então esse aqui é o resultado da execução, o resultado da busca. Muito legal, não é não? Vou fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar para vocês isso funcionando na prática. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o meu Remix DE. Aqui é possível observar o código do contrato inteligente. Esse código ele já foi compilado, beleza? Então, basicamente, esse código, como eu já falei, ele usa um map como estrutura para armazenamento de dados, onde eu vou armazenar nesse map, eu vou armazenar as pontuações de um determinado usuário, né, usando um struct chamado user. Então eu vou guardar nesse map essas pontuações e associado a cada uma delas um valor numérico, um índice. Tá? A função que foi implementada para fazer esse armazenamento, executar esse armazenamento, é o add score, que ele recebe como parâmetro de entrada o nome do usuário e o score dele. E aí na sequência eu implemento aqui uma sequência de código que vai alimentar, né, o map. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês o deploy, né? Então o deploy foi feito. Eu estou usando aqui a opção Inject Web 3, né, para viabilizar que seja possível usar o MetaMask, né? Então o MetaMask está configurado para a rede Hopster, a rede de teste Hopster. Estou usando aqui a conta 1, né? E aí o RemixDE, por meio do MetaMask, que é um provedor, ele está estabelecendo uma conexão com a rede Hopster. Beleza? E aí eu faço o deploy. Para fazer o deploy, simplesmente eu clico aqui no botão deploy e uma transação correspondente vai ser executada para fazer o deploy. Uma vez que o deploy é finalizado, o hash é gerado, né? E aí eu posso testar o contrato inteligente, conforme eu tinha falado antes. Posso testar especialmente as funções do contrato inteligente. Por exemplo, nesse caso aqui, add score. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar aqui um jogador, por exemplo, o Fábio, né, vamos supor que o Fábio fez 500 pontos, beleza? 500 pontos. Aí eu vou clicar aqui em Transaction. Ó, uma transação será disparada, ela está pendente, né?
processo de mineração, né, de validação da transação foi concluído. Então isso significa que esses dados eles foram armazenados na blockchain, beleza? E aí, observe, ó, ao digitar 1, né, já tinha 1 aí, né? Ia clicar em Leaderboard e ele recuperou, né, os dados, ó, Fábio e o Score 500, que é exatamente os dados que eu havia fornecido, né, os dados que foram armazenados. Então o contrato está funcionando, beleza, né? Vou fazer o seguinte agora, eu vou acessar o meu Unity. Ao acessar o Unity, eu irei executar o script C# que realiza a busca por dados na blockchain. É exatamente este script aqui, ó, que eu acabei de explicar para vocês o código. Ok? Então vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em Play para executar o script. E observe aqui o resultado, ó. Ele trouxe João 1000, né? A pontuação do jogador João. Legal, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui a execução do script, vou acessar aqui o meu script e vou alterar o índice. Observe que estava 0, né? Quando eu testei o Remix IDE, eu passei 1 e ele recuperou Fábio e 500, beleza? Bora fazer esse teste, então. Eu vou alterar para 1, ou seja, eu quero obter a pontuação correspondente ao jogador 1. Vou salvar, vou voltar lá para o meu Unity, ele vai compilar o código, está compilando. E eu vou executar novamente o script. Observem que não tem nenhum registro sendo exibido aqui, né? Nenhum usuário, nenhuma pontuação. Então vou clicar aqui em Player. E observe o resultado. Legal, né? Ele recuperou exatamente, ó, Fábio, do usuário Fábio, né? E a pontuação 500. Muito legal. Não é não, pessoal? Muito legal. Mostrando para vocês que realmente o script implementado em C#, né, que faz parte do projeto Unity, ele está recuperando dados armazenados na blockchain, ok? Por meio do namespace que foi criado usando lá o plugin Solidity do VS Code. Lembrando que eu tive que adicionar no projeto Unity este código. Então é muito fácil, uma vez que eu gero o código através do plugin. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora. Então aqui eu estou com o meu visual, né, eu estou com o meu VS Code aberto, e aqui tem código fonte do contrato inteligente, o mesmo código que eu implementei lá no Remix IDE, é o mesmo código, .sol, né, no Solidity. Então, para gerar o namespace usando o plugin, é muito simples, ó. Basta clicar com o botão direito e executar essa opção aqui, ó. Aqui, ó. Solidity, Compile em Code Generate, C# Contract Definition. Então, vai ser gerado, né, uma definição de contrato na linguagem C#. Então, o resultado da execução desse código é exatamente esse código aqui, né, que ele vai ser armazenado no arquivo chamado Leaderboard Definition. Leaderboard é o nome do contrato inteligente, e Definition, né, definição, ou seja, é criado pelo próprio plugin. E aí basta arrastar, né, ou copiar este código para o projeto Unity, beleza? Conforme é possível observar aqui, ó. Ok? Então, no final das contas, o script C#, ele vai fazer uso da biblioteca Ethereum, ele vai fazer uso do namespace. Ok, pessoal? Muito legal, não? Pessoal, então, eu mostrei para vocês como é possível
obter dados ou buscar dados armazenados na blockchain. Uma outra operação importante é a operação que vai permitir que seja possível armazenar dados na blockchain. E aí essa operação eu pretendo gravar um vídeo ensinando como implementar um script C# que vai fazer parte de um projeto Unity, que ele vai armazenar dados na blockchain. Que no nosso exemplo os dados consistem no nome e na pontuação de uma determinada partida, de um determinado jogador. Beleza? Imagine que ao final da partida o jogo ele armazene na blockchain o nome do jogador e a sua pontuação, visando de gerar um ranking, por exemplo. Então na próxima videoaula eu vou ensinar como fazer isso. Nessa vocês aprenderam como obter os dados e na próxima eu vou ensinar como armazenar, como inserir os dados. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se vocês gostaram, por gentileza, dê um like aí neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Beleza, pessoal? Então a gente volta a se ver numa próxima videoaula. Um forte abraço.